hoje é Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos e por isso vamos bater um papo ao vivo com quem entende do assunto. Major Fábio está com a gente, presidente da Coordenadoria de Atividades Aquáticas do Corpo de Bombeiros aqui no nosso estado, para trazer um pouco mais de dados e informações relevantes sobre o assunto. Major, obrigado por estar com a gente num dia importante que traz uma reflexão valiosa de um trabalho intenso realizado por vocês, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem, né? Assistem ao Balanço Geral. Sim, é uma data muito importante para a gente, justamente falar de um problema que atinge o mundo todo, né? Temos esse problema no Brasil, que é o afogamento, e temos alguns dados importantes aí para conversar, né, com o público em geral. E grande parte desses afogamentos que a gente trata, eles ocorrem numa faixa etária que a gente tem que ter um cuidado adicional, né? Que são com crianças. Então, mais de 50% dos afogamentos ocorrem em piscinas, então regiões residenciais, né? Piscinas, cuidados adicionais que nós temos que ter, né? Com todos os ambientes que envolvem residências, né? Não adianta só a gente falar em atividade de praia, em prevenção na praia, se o principal local de óbito está relacionado às crianças, né, e a esses locais residenciais. Tá? Aqueles dados que vocês divulgam sempre, Major, indicam bem isso, né, da preocupação com a água doce. Isso chama muita atenção na época do verão, porque os olhos estão muito voltados para as praias, em que a gente tem aqueles índices que geralmente são afogados, são homens, na faixa dos 39 anos, geralmente alcoolizados. Mas quando você olha para os números totais, você enxerga que realmente a água doce preocupa muito por conta das piscinas. Sim, vamos dividir, tá? Vamos falar em piscinas, né? Nos preocupam essa faixa etária de crianças, principalmente nas regiões residenciais. E nós temos muita preocupação com os adultos, homens, tá? Como esses dados que o senhor acabou de nos trazer, relacionados a rios e represas, que são locais onde não há presença de guarda-vidas e que sim oferecem um risco justamente quando a gente adiciona a bebida alcoólica e o desconhecimento, efetivamente, dos riscos oferecidos naqueles locais, né? Conta um pouco mais para a gente, Major, das precauções que devem ser tomadas. Uma delas já implícita que o senhor citou, tem que conhecer bem o local antes de nadar, né? Perfeito. Vamos falar, então, para os ambientes domésticos, tá? A gente cuidar com as piscinas, que elas sejam fechadas, né? Tenham ralos anti-sucção. Manter recipientes como baldes, bacias, sempre de cabeça para baixo. Tem afogamentos, né? Em baldes, infelizmente, de crianças pequenas. Cisternas, tonéis, poços, outros reservatórios sempre trancados, tá? Nos ambientes aí de praia, a gente tem que conhecer seguir as orientações dos guarda-vidas, né? Conhecer as sinalizações de praia com as bandeiras onde indicam os locais perigosos. Então, as bandeiras vermelhas nas praias indicam sempre esses locais. Pedir as orientações dos guarda-vidas e evitar, vamos dizer, a caminhada nos costões, em locais onde tem um risco adicional. E, principalmente, fez uso de bebida alcoólica, não entre na água. Major, importante voltarmos um pouquinho na questão das piscinas, das válvulas anti-sucção. Ano passado tivemos aquele caso, se não me falha a memória, em Balneário Camboriú, em um hotel. Depois outras normas foram alteradas, enrijecidas. Vale esse alerta para quem está, por exemplo, passeando até mesmo no inverno e vai frequentar locais onde há piscina aquecida. Está atento, né? Onde é que tem a sinalização. Perfeito. O Corpo de Bombeiros tem algumas regras em relação à fiscalização de alguns tipos de locais, né? Quais os locais onde o bombeiro militar não faz fiscalização em piscinas? Nas residências unifamiliares. Então, nas unifamiliares que a gente tenta enfocar nessa atividade de prevenção, e aqui justamente no próprio noticiário, para que as pessoas busquem as orientações corretas em relação às piscinas de suas residências. Então, barreira física, para evitar que as crianças entrem sozinhas, nunca deixar crianças desassistidas, desacompanhadas durante o uso da piscina e procurar instalar dentro do seu sistema de bombeamento os ralos anti-sucção, para evitar justamente que ocorra algum tipo de acidente com aprisionamento de cabelos, né, das crianças. Basicamente essas três orientações: supervisão, barreira física e verificar as condições da própria piscina.
Em relação ao mar, aquela orientação de corrente de retorno e atenção redobrada nas sinalizações de bandeiras, né? Perfeito. A gente sempre orienta, né? Busque a orientação dos guarda-vidas, busque verificar as sinalizações, mas principalmente os homens que compõem essa principal faixa de mortalidade, né? Os homens morrem 7 vezes mais do que as mulheres. Principalmente os homens. Não confiar no seu... não ter uma confiança muito grande no saber nadar, porque a mais de 50% diz que sabe nadar, né? Então, o excesso de confiança dos homens é algo que na praia faz bastante diferença. Então, a gente tomar esses cuidados, eu acho que são essenciais aí para garantir um banho de mar tranquilo com segurança. Sem dúvida. Obrigado, viu, Major Fábio Fregapani, presidente da Coordenadoria de Atividades Aquáticas aqui em Santa Catarina. Trouxe esclarecimentos, dados, informações e, claro, uma reflexão valiosa sobre esse assunto que interessa a todos nós, sem exceção. Obrigado, Major. Um grande abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Grande abraço. Boa tarde. Vamos de reportagem especial agora.